maior cemitério do Recife, com quase 30 mil sepulturas. Nenhuma recebe mais visitas do que a dela. Uma menina que ninguém sabe quem foi ou como viveu, e que ainda assim, para alguns, é considerada uma santa. Com certeza, Deus no céu e ela na terra. Há décadas, o dia de finados aqui é sempre assim, lotado. Pela inocência e a fé que a pessoa tem, o que pede realmente recebe. Minha irmã no interior teve um caroço aqui, aí eu pedi a ela. Quando foi no outro dia, mas foi estourado. As visitas acontecem durante o ano inteiro. Diariamente os devotos aparecem para depositar doces, brinquedos e até lembranças. Uma canonização popular. As pessoas passam a acreditar que ali existe uma, vamos colocar entre aspas, uma santa que realiza milagres. Mas quem foi essa criança? Essa é a história de um crime que aconteceu há mais de meio século, aqui na praia do Pina, em que a polícia fez prisões, mas nunca descobriu a identidade da vítima. Por isso, até hoje, ela é conhecida como a menina sem nome. Nesses anos todos, muito se especulou sobre as circunstâncias da morte dela, sem que ninguém tivesse certezas. As investigações apontaram esta comunidade, na zona sul do Recife, como um lugar onde ela poderia ter vivido. Lili morava numa rua paralela à praia na época do crime e presenciou uma cena que ainda a atormenta. Foi ela com o rosto enfiado na areia e as mãos amarradas, como se tivesse matado ela sufocada. 53 anos depois do assassinato da criança, documentos inéditos esclarecem o que de fato aconteceu. Este é o relatório elaborado por uma equipe do Instituto de Polícia Técnica local, que no dia 23 de junho de 1970 foi à Praia do Pina fazer a análise da cena do crime e coletar vestígios que levassem ao assassino. Nós localizamos a perita que assinou o documento. Tem uma corda aqui com 3 voltas no pescoço. Ela estava amarrada com as mãos para trás, A equipe coletou sandálias de borracha, que não formavam pares, um lenço, um cinto, uma camisa rasgada. No Instituto de Medicina Legal, os legistas identificaram uma menina negra com cerca de 8 anos de idade, cabelos alisados, vestindo um biquíni azul claro. Ela, inclusive aqui no laudo eu digo que era grande para o tamanho dela. Outras dúvidas ficaram sem resposta. O biquíni seria mesmo da menina? Ou teria sido colocado nela por alguém? Armas nunca chegaram a ser encontradas. Ferimentos, sim. Produzidos com um instrumento pérfuro cortante, quer dizer, faca, 3 ferimentos aqui e um aqui atrás. No laudo do IML, a perícia esclareceu a causa da morte: asfixia e aspiração de grãos de areia da praia. Os exames também atestaram que não houve violação sexual. Os jornais da época fizeram uma cobertura detalhada do caso. Um vendedor de cocos que trabalhava perto de onde o corpo foi encontrado acabou preso, interrogado, mas negou o crime e terminou sendo liberado. 4 dias depois da morte da menina, outro suspeito foi apontado: Geraldo Magno de Oliveira, um morador de rua sem emprego fixo. Ele inicialmente confessou o assassinato, mas em seguida voltou atrás, como noticiou a imprensa. Diante do juiz, que o interrogou por mais de 1 hora, Geraldo negou o crime. Contou que tinha confessado à polícia por causa das sevícias, ou seja, as torturas às quais teria sido submetido, e que haviam esmagado seus órgãos genitais. Ele, a princípio, diz que ele havia aliciado a garota para um programa e que ele não pagou esse dinheiro imediatamente para ela. Essa suposta motivação foi rechaçada pelo próprio laudo do IML, quando não constatou um crime sexual. Apesar das contradições, Geraldo Magno teve a prisão preventiva decretada. O corpo da menina passou 11 dias no Instituto de Medicina Legal e, apesar das buscas e dos
apelos dos policiais para que algum parente se identificasse, ninguém apareceu. O diretor de um internato, então, pediu autorização para providenciar o enterro. 1 ano e 4 meses depois do assassinato da menina sem nome, um júri popular condenou Geraldo Magno. O juiz determinou a pena, 19 anos de cadeia. Localizamos nos jornais da época os nomes dos defensores de Geraldo Magno no julgamento. O advogado aposentado Eurípides Tavares de Melo Filho lembra que foi chamado às pressas para defender o acusado. Ninguém queria defender o monstro do Pina, como era chamado pela imprensa. A mão estourada, os pés estourados e as costas eram uma chaga. Dessa maneira que ele não confessa. O senhor acha então que ele não era culpado? De forma nenhuma. O advogado conta que ouviu dizerem que Geraldo Magno teria sido assassinado no presídio. Não conseguimos encontrar documentos sobre o paradeiro dele. O Tribunal de Justiça de Pernambuco informou que não localizou o processo e a Polícia Civil disse em nota que não vai comentar o caso. Quanto à menina, até hoje ninguém reclamou o corpo. Se houvesse uma exumação dos restos mortais da menina, seria possível identificá-la? Sim. Os ossos seriam retirados, seriam periciados, traçaria o perfil genético, obteria o DNA daquele material e iríamos inserir no banco de perfis genéticos. Mas seria preciso confrontar esse perfil com o de um parente direto, pai ou mãe, por exemplo. A menina assassinada cruelmente teria hoje 61 anos. Usando inteligência artificial, o Departamento de Arte da Globo chegou a esta imagem, mostrando como seria a aparência dela. A devoção à menina sem nome começou logo depois da sua morte, mas a Santa Popular não é reconhecida pela Igreja Católica. A Arquidiocese de Olinda e Recife informou em nota que nunca foi aberto qualquer processo para beatificar a criança. E acrescentou que, para que isso fosse possível, seria necessário conhecer a identidade do candidato a ser declarado bem-aventurado ou santo, o que não é o caso. O túmulo segue cercado por placas de agradecimento que continuam chegando ano após ano. Quando eu vim visitar a cova do meu neto, aí eu passo aqui na menina sem nome, a maioria alcança a graça por ela, Pela inocência dela, ela conseguiu que Jesus botasse ela no bom lugar e concedesse graças a quem está desesperado e aflito. E eu tenho conseguido várias coisas, graças a Deus. Quer saber mais sobre essa história? Acesse g1.com.br.